E bora lá, estamos aqui para mais um podcast da Conta Comigo B4. Eu sou Isaac Lopes, vou estar como host aqui desse podcast e estou com um convidado muito especial, que é o Eliabe Barros. Tudo bem, Eliabe? Tudo bem, Isaac? Como é que tá? Bem também, graças a Deus, meu amigo. E bora aí ajudar mais os empresários aí do segmento de supermercados, meu amigo. Hoje a gente tem um tema muito especial para falar aqui, que é sobre o quê? Indicadores financeiros e principalmente quais são esses indicadores que todo dono de supermercado precisa acompanhar. Então, bora lá, meu amigo, que hoje a gente vai falar sobre esse ponto. E aí, Eliabe, me contaram que essa é uma grande dor de muitos, mas muitos donos de supermercado. É isso mesmo? Na verdade, eu até brinco, né, que aqui na Conta Comigo, ainda estou em busca do primeiro supermercado que vai vir trabalhar com a gente, que tenha esses dados, esses indicadores de forma precisa. Alguns até têm, mas quando eu digo é confiável, ele fala, não sei. Meu sistema que está gerando isso aí. Rapaz, é alguém que faz aí para mim lá da minha equipe e me mostra. Falei, mas qual a precisão disso? Posso cruzar lá com as contas bancárias que eles vão bater? Né? Está dando aí que você tem um lucro de 15%. Está sobrando esse dinheiro no seu caixa? Ele fala, pois é, rapaz, é aí que está o problema. Eu não vejo esse dinheiro. Então, eu ainda não vi. Já na data desse podcast, são mais de 250 empresas que a gente já atende, né? A grande maioria supermercados, e não teve uma até hoje que esse indicador tinha uma precisão de pelo menos 90%. Mas a gente eleva isso para uma precisão mínima de 99,7% de precisão, para que o empresário realmente tenha indicadores e toma decisão com base em dados que realmente são reais, que vai levar ele para o caminho certo. Olha só que interessante esse ponto. Então, quer dizer que a maior parte dos supermercados que chegam, na verdade, todos que chegam não tem esse controle, não tem esses números na ponta da língua ali. Quando tem, não está batendo. E aí, hoje, depois... Não, desculpa, né? Eu ia só complementar que hoje a gente atende supermercados em 10 estados do Brasil. E nesses 10 estados, não encontramos ainda nenhum cliente dos que veio trabalhar com a gente que tinha esses indicadores. A grande maioria não tem mesmo. E os poucos que tem, quando a gente foi verificar, não era preciso, não era aqueles dados, não. Boa. E Eliabe, para quem ainda não conhece o Eliabe, quem é o Eliabe? Eliabe Barros, casado com Tauana Barros, cristão, evangélico, músico, maestro, apaixonado por viagens e profissionalmente apaixonado por números, por ajudar supermercados do Brasil afora a aumentar sua rentabilidade através de uma contabilidade estratégica. Sou sócio do Maxwell, do Leandro e do Sérgio, que juntos fazemos esse negócio aí a cada dia crescer, prosperar, lucrar, que nós abrimos para isso, e incentivar donos de supermercados a lucrar cada vez mais, trabalhando de maneira correta, honesta, pagando seus impostos, mas também tendo lucro, que é o que importa, que a gente vai falar aqui hoje sobre indicadores, mas o principal indicador, né, é o indicador de lucro, né, da lucratividade do negócio, que é o que vai medir a saúde financeira. Sem dúvida. E já para começar, Eliabe, porque a gente reuniu aqui as dúvidas principais, que tanto o pessoal que tem interesse ali, né, em migrar para a Conta Comigo trouxe para a gente, quanto também as dúvidas comuns que a gente tem hoje no mercado, voltado para essa área de supermercados, principalmente no que diz respeito à questão dos indicadores. A primeira pergunta é, por que os indicadores financeiros são tão importantes, Eliabe? Porque é o termômetro do negócio, né? Os indicadores, tem até um paralelo, né? O que é um indicador? Ele indica a dor. Onde é que está o problema? Para onde é que você tem que olhar com mais urgência? E por que mais urgência? Porque é para onde, se você olhar para o local correto, é onde, ao resolver aquele problema, aquele gargalo, você vai obter o melhor resultado no menor tempo possível. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se dentro dos indicadores financeiros estiver lá evidenciado que o maior problema daquele supermercado é o indicador de fornecedor que está muito alto, que está 85, enquanto deveria estar 75, 77, o que vai adiantar eu ficar lá
usando todo o meu tempo para renegociar taxa de cartão de crédito junto às adquirentes, para economizar 0,5%. Mas ele abre 0,5% não é importante? É claro que é. 0,5% é importante. Mas primeiro vamos resolver o maior gargalo. Às vezes, uma ação em compras e no controle de fornecedores, você economiza 5%, 6%, 7%, 8%. Então, o indicador financeiro vai mostrar como que está cada indicador, vai dizer cada grupo, cada setor no quesito financeiro que você precisa olhar do supermercado, né? Vamos já até adiantar aqui. Os principais são os indicadores de compra, indicador de custo com fornecedor, margem de contribuição, despesas fixas, resultado operacional, investimento e resultado líquido. E após isso, ainda resultados de despesas não operacionais e despesas dos sócios. Isso aqui não é estrutura de DRE contábil, não é nada disso. Aqui é a linguagem do empresário. E de empresário para empresário, de alguém que entende de supermercado. Olhando para isso tudo, o que vai adiantar? Como eu disse, você está olhando lá, renegociando taxa de cartão, se você está com retirada de sócio alta, fornecedor alto, e querendo corrigir lá 0,5%, enquanto você está estourado em 10%. Então, você tem que ir, de fato, para onde a dor é maior. E quem vai dizer isso? O indicador, os dados do indicador. Ou seja, ele acaba muitas vezes olhando para uma coisa que é mínima ali, literalmente, quando tem outras coisas muito maiores que ele poderia estar observando para ter mais economia, né? Está olhando para o lugar certo, na hora errada, com a prioridade errada. A prioridade não é aquilo ainda. A hora que eu resolver onde é que está 5%, eu vou resolver outro problema que vai me gerar 4%, 2%. Depois eu vou mexer com pontos ali de atenção que eu preciso ter, obviamente, que vai me economizar 0,5%, 0,2%. Então, é assim como a gente enxerga aqui na Conta Comigo a gestão financeira para supermercado, e é o que tem feito sentido para centenas de supermercados que trabalham com a gente e vem crescendo e se consolidando no ramo de supermercado, abrindo novas lojas, melhorando a lucratividade das lojas já existentes e assim por diante. Perfeito, Eliabe. Por falar em fazer sentido, uma outra dúvida muito comum que o pessoal tem é, você citou vários indicadores ali que são importantes, mas no caso, qual é o primeiro indicador que todo supermercado deveria olhar logo de cara? Resultado operacional. O lucro operacional antes do investimento. Por quê? Ele vai dizer se a operação está sendo saudável financeiramente falando, na perspectiva financeira. Quando eu digo perspectiva financeira se eu estou faturando 1 milhão mês e está dizendo lá que o resultado operacional daquela loja é de 7%, o nosso time de consultoria financeira, nós temos uma metodologia para isso, eu vou provar para esse empresário. Sobrou R$7 mil na sua conta. Perdão. Sobrou 7% de lucro aí nas suas contas bancárias. Eu vou lá e mostro. O problema é que você tirou 10% da sua vida pessoal. Ou o problema é você tirou 2%, do 5% você tirou 2%, do 7% você tirou 2%, ficou 5%. Mas você está reinvestindo demais. Você está pagando 10% de despesa só com reinvestimento. É por isso que você está tendo que ir no banco pegar dinheiro. Você está lucrando 7%, tirando 2%, investindo mais 10%. Então vamos lá, para não ficar bagunçado aqui. Uma loja de 1 milhão está dando 70 mil. Está tirando só 20. Pô, legal, sobrou 50. Mas só de parcela de investimento lá está pagando 100. Então, tem que ir para o banco pegar mais dinheiro e falar, poxa, como é que eu estou ganhando dinheiro? Como que ele vai me dizer que a minha contabilidade está me dizendo que eu estou ganhando 7%? Se eu estou ficando no negativo, eu vou dizer, você está ficando no negativo porque você está muito emocionado no reinvestimento. Então, qual que é o principal indicador? Cara, a loja está sendo lucrativa? É a primeira coisa que eu olho. Eu quero saber se esse negócio é lucrativo. Depois eu olho para onde é que está indo esse lucro. Porque entre a loja ser lucrativa e sobrar dinheiro no final do mês, são coisas diferentes. Pode não sobrar porque está desviando uma parcela muito alta para investimento ou para retirada de sócio, ou ainda despesas não operacionais. Despesas que não fazem parte da operação e está dando a sensação de que a loja não está gerando lucro naquela operação. Então, respondendo de forma mais objetiva, o principal indicador, lucro operacional antes dos investimentos.
Perfeito. Então, já é um ponto ali para o empresário, principalmente desse segmento, ficar de olho, porque muitas vezes ele vai olhar para outras coisas e esse indicador ele já traz para ele muito mais visão, né? E aproveitando, Eliabe, você também já citou alguns outros indicadores, mas quais indicadores vão trazer para esse empresário também a visão em si do lucro desses supermercados? Realmente está dando lucro? Se não dá, tem algum outro indicador, além desse último que você citou, que vai dar essa visão para ele? Não, esse é justamente o que vai dizer se está sendo lucrativo ou não, é um indicador do lucro. Agora, por que ele não está tendo lucro? Por que ele não está vendo sobrar dinheiro no fim do mês? Porque esse cenário que eu falei anteriormente, né, Isaac? Ele pode estar tendo lucro operacional e não ver sobrar dinheiro, porque ele está tirando parte desse lucro, ele está usando uma parte até maior do que o próprio lucro para investimento. Como eu disse, está ganhando 70 mil, mas assumiu uma despesa de reinvestimento de 100, por exemplo, de compras de renovação de gôndolas, equipamentos, checkouts e assim por diante. Esse é um cenário. Ele poderia reinvestir? Sim. Junta um pouco, um capital, e aí sim, você vai lá e adquire esses equipamentos, por exemplo. Agora, o que pode acontecer é ele não está tendo lucro na operação. Aí a gente precisa olhar por quê. Aí eu vou olhar para os outros indicadores anteriores a eles. Por que você não está tendo lucro? Se esse lucro operacional, a conta ela é bem simples. Então vamos lá. Como saber qual é o meu lucro operacional? Pega quanto de dinheiro está entrando na sua loja. E aqui eu não estou falando de venda, estou dizendo de dinheiro que entra no caixa. Estou falando que você vendeu 1 milhão, estou dizendo que entrou 1 milhão no seu caixa. Para onde foi esse dinheiro? Uma parte foi para fornecedor, primeiro indicador. Quanto está esse fornecedor? 80%. Poxa, então sobrou só 20%. De 1 milhão sobrou 200 mil, porque 800 já foi para pagar fornecedor. Eu já sei que esse indicador está alto. Está errado? Não necessariamente. Vamos ver agora quanto que é a despesas fixas dessa loja, porque eu já sei que só sobrou 200 de margem de contribuição. Despesa para fornecedor, de 1 milhão sobrou 200. A despesa está em 210 mil. Está aí, ué. A conta já não fechou. Ou então a despesa está em 200. Pronto, então sobrou 200, a despesa é 200, o lucro é zero. Né? Então, um indicador não necessariamente sozinho vai dizer que está errado. O indicador de fornecedores. Só o indicador de despesa fixa também não pode dizer se está certo ou errado. Agora, o indicador do lucro, sim. Se está sem lucro, está errado. Perfeito, olha só. Então, uma análise muito profunda aí que faz com que o empresário ele tome uma melhor decisão e ele principalmente tenha mais controle sobre o supermercado. E aí, tem justamente esse ponto. Esses últimos indicadores, além deles, você vê algum outro indicador que ajuda também o empresário desse segmento para quando ele for tomar uma decisão, ele não se sentir no escuro? Porque o que acontece muito, Eliabe, hoje o empresário ele tem a falsa sensação, como você citou lá atrás, porque eu vou reinvestir o dinheiro aqui no meu supermercado para crescer ali ou aqui, só que ele tem a falsa sensação, às vezes, pelo dinheiro que ele tem no caixa. Então, eu tenho aqui 1 milhão no meu caixa, entrou, só que ele não olha para esses indicadores e acaba tomando decisões erradas. Existem alguns indicadores, além dos que a gente já citou, ou justamente os que a gente já citou, que vão trazer para essa segurança maior para tomar essas decisões? Uma boa base para projetar o futuro é até um conceito de gestão orçamentária, é olhar para o passado. Quando eu não tenho nada, eu faço um orçamento base zero. Mas supermercados que já estão em operação, que têm seus controles financeiros, olha para o passado, porque muda pouca coisa, Isaac. Eu tenho supermercados que já estou acompanhando há mais de 6 anos. Não muda quase nada de um ano para o outro. É as mesmas movimentações, os mesmos períodos sazonais, as mesmas sazonalidades, as mesmas dificuldades. Então, assim, por isso que eu bato na tecla, é muito simples analisar os indicadores financeiros. O difícil é ter esses indicadores financeiros de forma que seja confiável. Falei, eu tenho aqui e eu posso confiar nele. O problema não é uma quantidade imensa de indicadores. Agora, é claro, quando eu digo dentro de um indicador só de despesa, eu tenho até um software financeiro que eu integro, plugo lá com o financeiro do supermercado e trago essas informações para cá, organizo, audito, tem que bater 100% ou no mínimo 99,7%, como eu disse no início. Eu tenho um time que audita isso, então nosso time audita e fala assim, se eu estou dizendo que você ganhou 100 mil de lucro, é porque
porque ganhou. Eu estou te mostrando, inclusive, onde está esse dinheiro, que conta bancária que está. É nesse nível que a gente fecha o financeiro. Aí pronto. Mas para ter esse indicador financeiro é que não é tão simples. Então, por isso que eu disse que vários supermercados que trabalhar com a gente aqui, na verdade, todos os supermercados, nenhum até hoje teve. Alguns tinham alguns indicadores, quando a gente foi ver, tá dizendo aqui seu indicador que você está ganhando 8% de lucro. Vamos ver se é mesmo. Cruza aqui com a conta bancária. Não é. Quando a gente reclassificou as contas por categoria certa, ele não tinha aquele lucro. Então, aí a gente começou a organizar a loja, explicar, e ele foi entendendo os gargalos ali, foi reajustando, inclusive, rapidamente estava tendo lucro. Mas, por exemplo, quando eu disse lá, poxa, ele está com uma despesa fixa de 20%. Vamos supor que 20% para aquele cenário é alto, porque tem mais esse ponto, tem até um outro episódio que nós gravamos com a Marta e do grupo DPG também, que a gente explicou, poxa, mas 20% de despesa fixa é alto? Se o seu supermercado trabalha com fornecedor na casa de 80, sim. Porque 80 de fornecedor, 20 de despesa, o seu lucro foi zero. Agora, se você trabalha com fornecedor na casa de 75%, você pode ter 20% de despesa. Não estou dizendo que é o ideal, mas é matemática pura e simples. Se o seu fornecedor é de 75, sua despesa é de mais 20, sua despesa fixa, você está com a despesa total, fornecedor mais despesa operacional da loja, de 95. Sobrou quanto de lucro? Tá legal. Então, tem clientes que têm 80% de fornecedor, 15% de despesa e ganha 5%. Tem supermercado que tem 75% de despesa, 75% de fornecedor, 23% de despesas fixas e ganha 2%. Então, para mim, isso é a prova cabal de que o indicador mais importante é o lucro operacional da loja. Ah, mas meu fornecedor é de 75%, o seu é de 80%. Pois é, mas eu estou ganhando 5%, 6% de você. Então, passa muito por essa análise, né, Isaac? Então, tem que perseguir é o lucro. Porque tem até consultores que falam, não, seu fornecedor tem que estar em 72, 73, 70. Tá, mas aí é a realidade de cada modelo de negócio, de cada localidade, comportamento do público, se tem ou não 2, 3 lojas ali na mesma quadra. Então, são N cenários. A questão é, quanto que eu estou ganhando? A gente abre uma loja para ganhar dinheiro. E se alguém da nossa audiência que não está ganhando, precisamos descobrir o porquê e conta comigo para isso, literalmente. Boa, isso aí, conta comigo, boa. E aí, até aproveitando, na sua visão, esse é um indicador que é mais ignorado pelos donos de supermercado ou existe algum outro assim que ele ignora muito e que é importante também? Todos é ignorado quando você não tem. Concorda? Não tem, eu não tenho fechamento financeiro, eu não olho para isso. O que muitos fazem, Isaac? Olha a margem bruta do sistema. Só que qual que é o problema disso daí? E eu falo aqui com experiência de mais de 10 anos trabalhando com automação comercial para empresas, né? Óbvio, automação comercial, né? Sistemas, né, para empresas. Cara, o que é o relatório de 99,9% do sistema? O que eles fazem? Com base no preço de custo do sistema, quando você vende uma mercadoria, ele registra qual foi a sua margem bruta. Então, se eu vendi um arroz, né? Vou pegar um exemplo de um produto por 10 reais. Vou pegar um arroz ali, eu sei que não é 10 reais hoje mais um arroz por 10 reais. E ele está com um custo de 9, logo o lucro, a margem foi de 10%. Ah, mas eu vendi um outro produto de limpeza por 10 reais, mas que deu o custo era 60, perdão, era 6 reais, então o custo era 60%, gerou uma margem de 40. E aí o sistema vai balancear. Eu vendi arroz com margem de 10, eu vendi produto de limpeza com margem de 40, vendi produto com margem de 80, outro com margem de 20. No geral, deu uma margem de 35%. Perfeito. Só que, primeiro, basta 4 ou 5 itens de giro com preço de custo errado, comprometeu todo o relatório consolidado. E vou além. Perdão, ainda nesse ponto, é fácil manter 4, 5, 7 mil itens de uma loja, de um supermercado, que é o que gira todo mês, com preço de custo atualizado o tempo todo?
Então o relatório não está batendo. Isso aí é certeza. É um relatório que não dá para confiar. Ele dá alguma informação relevante? Dependendo do nível de precisão, até dá. Mas para eu tomar decisão precisa, não. Você tem um processo muito amarradinho ali, que é o que pouquíssimas lojas têm, para confiar que todo o preço de custo está correto. Isso eu estou dizendo que eu deixo que o sistema faça correto ainda. Porque fora aquele sistema que quando eu compro um produto eu paguei R$8, 50 unidades dele no estoque, aí eu fui lá agora e comprei mais 200 itens. Só que agora a 7,50. Ele vai lá e muda o custo tudo para 7,50, mas tem uma quantidade que eu comprei a 8. Não é 7,50 todos. E ele não faz média. Aí já é um problema. Mas o sistema é tudo pedido. O sistema faz tudo certinho. O preço de custo, manter atualizado, é fácil? Não é. Beleza. Então, a gente vai agora para outra situação. Esse relatório de margem, ele dá qual é o lucro do produto vendido. Então, a gente sabe que tem um monte de produto que é perdido. Estraga. Perece lá na gôndola, no próprio estoque, hortifruti, açougue, perde muito. O que não é vendido não está nesse relatório. Mas o relatório financeiro, sim. Ali é boleto que você pagou para o fornecedor. Se você vendeu ou não, é uma outra história. Mas você pagou para o fornecedor. Então, nós cruzamos o dinheiro que entra no caixa com o dinheiro que sai do caixa. E olha, indicadores financeiros. Porque o empresário ele não está atrás de lucro de DRE. Ele está atrás de lucro financeiro. Lucro de DRE, eu nunca vi ninguém pagar um boleto lá no banco com a DRE. Olha, eu tenho uma margem tanto, usa essa margem aqui para pagar boleto, né? É dinheiro. Então, se é dinheiro, eu tenho que olhar para o dinheiro. Ótimo comentário, porque às vezes a pessoa fica nesse ponto, né? Eu preciso ver isso aqui, eu preciso ver aquilo, mas no fundo que vai contar o dinheiro que está ali, de fato, que sobra. E aí, justamente, toda essa sua bagagem, né, com todo esse seu conhecimento sobre supermercados e principalmente o tanto de supermercados que você já atendeu, o que você costuma perceber quando o empresário, de fato, começa a acompanhar esses números que antes ele talvez achava que tinha alguma coisa ali por meio do relatório que você falou lá atrás, mas que às vezes não entregava, ele ficava nessa situação. Para você, olhando assim, o que muda para ele? A reação dele, como que é isso? Olha, eu vou dizer o que é para ele e o que acontece nos próprios indicadores, né? Vamos separar aqui essa resposta em dois blocos. Eu vi na prática aquilo que lá atrás a gente aprendia, né, nos bancos da faculdade, e isso tem muito na área de gestão. Eu sou formado em ciências contábeis, né, com pós-graduação em finanças corporativas pelo Instituto Exame. E o que a gente aprende na teoria, na literatura, é que todo indicador, todo número que você acompanha, ele tende a melhorar. Mas será que isso é verdade? Né? Será, né? Tá muito na moda isso? Cara, eu vi na prática isso. Eu comecei com muito cuidado, né? Quando eu implantei lá atrás, há 6 anos atrás, o primeiro fechamento financeiro, começou a melhorar. Aí eu repliquei isso para mais 2, 3 lojas, melhorou. E segue isso hoje. Já daqui a pouco está chegando em quase 300 lojas atendidas, todas, né? A grande maioria supermercados. E esse indicador tende a melhorar. Não tem um supermercado que, ao implementar os fechamentos financeiros, o controle financeiro, o indicador piorou. Só melhora. Por quê? Porque essa premissa ela é verdadeira. Todo número que você começa a acompanhar, ele melhora. Não piora, só melhora. E o que muda na vida do empresário? Melhora o ânimo, o emocional, e às vezes não está sobrando R$1 ainda para ele. E ele trabalha num nível de motivação enorme, porque ele sabe por que não está sobrando. Não é que a loja não é lucrativa, é porque ela é lucrativa hoje, mas ela está pagando hoje por erros lá de trás, mas esses erros tem data marcada para acabar, e quando isso aqui acabar, agora ele vai estar tomando decisões certas, mais assertivas, e ele vai ver lá na frente, acabando esse problema, o dinheiro vai ficar para ele, vai sobrar no caixa. Ele fala, não, agora eu sei o que eu preciso fazer. Eu estou vendo um horizonte, uma perspectiva real de melhora. E quem está garantindo isso? Conta comigo. Cara, sua loja está dando 7% de lucro. O problema é, você assumiu muito compromisso com o reinvestimento lá atrás, sua loja está ok, está vendendo bem, está sendo lucrativa. Você não poderia ter assumido esse compromisso tão alto, mas você assumiu. Agora é honrar.
Às vezes a gente fala, vai no banco, renegocia, mesmo que o juro está alto, mas diminui o valor dessa parcela. Ah, você pegou um financiamento, um empréstimo alto lá em 24 vezes, cara, coloca em 48, mas diminui essa parcela, vai sobrar dinheiro no seu caixa. Ou às vezes vai dizer, não vai nem sobrar. Só que honra esse compromisso. E é por isso que você está apertado, não é porque sua loja não é lucrativa. Pronto. Isso daí já muda a vida do empresário. Ou então, às vezes são decisões, não são decisões erradas, são padrão de vida do empresário que está muito alto, cresceu muito junto com o crescimento da loja, até a mais do que deveria. E eu falei, cara, tá tudo bem. Como é que era a sua vida 2, 3 anos atrás, há 5 anos atrás, antes dessa loja? Ah, aliás, ele conta toda a história dele lá. Poxa, eu vim do sítio, a vida sofrida, meus pais também, são de família muito simples. Pois é, você vai ver, não tinha nem educação financeira para lidar com o volume de milhares e milhares de reais. E tomou algumas decisões erradas. Mas tudo bem, tá lá com um carro bacana, tá com uma terrinha, abriu a loja dele, tá bem. Cara, não tá legal? Tá legal. Agora segura a onda. Segura a onda por X tempo aqui que o negócio estabiliza. Sua loja tá ok, o problema não é a sua loja. É o que você tá fazendo com o lucro da sua loja. Aí fala, poxa, Eliab, eu nunca tinha visto isso, cara. E é isso aqui que eu precisava. E o cara fica todo empolgado, segue trabalhando e já vi vários casos que passam um período, encerra aqueles compromissos altos que tinha assumido, não assume mais compromisso naquela proporção, porque hoje ele sabe qual é o lucro, até onde ele pode ir. Isaac, é legal. Eu até me empolgo falando aqui. Se você não me interromper aqui, às vezes eu vou ficar aqui 1 hora falando só disso. Porque, cara, é muito gratificante. Porque não é sobre um supermercado. É sobre uma família que vai continuar vivendo bem, prosperando com o fruto do nosso trabalho. E é por isso que a gente faz com muita responsabilidade, com muita motivação, com muita garra. Cara, um supermercado que ele tem uma mínima chance de sobreviver, a gente vai até o final para fazer ele sobreviver e continuar prosperando. Perfeito, Eliab. Até porque, querendo ou não, alguns pontos da sua fala me chamaram muito a atenção. O primeiro, qual que é? São decisões erradas do passado que às vezes o empresário ele acaba pagando no futuro, só que olha o ponto que você citou, muitas vezes ele nem sabe disso. Por exemplo, o empresário que não tem todo esse olhar dos indicadores, não tem todo esse cuidado, e você trouxe que a maior parte dos empresários desse segmento que chegaram até a conta não tinham, significa o quê? Que muitas vezes ele está ali naquela situação, às vezes começa a desanimar, começa a ficar ali pensando, poxa, será que eu estou fazendo? Por que eu não avanço? Por que a minha vida não muda, não sai da mesma situação? Muitas vezes é porque ele não sabe disso, e ele tomou decisões erradas no passado, e ele não está olhando para isso. Segundo ponto da sua fala também que me chamou muita atenção, a falta de educação financeira. Infelizmente, não só nesse segmento, mas em tantos outros, quando a pessoa vai abrir a empresa, vai começar um pequeno negócio, ele vai tomando proporções, ele vai crescendo, ele não tem justamente esse parâmetro para saber quais são as decisões que ele deve tomar ou não. E aí, por essa falta também que acontece, como você citou, ele aumenta o padrão de vida, porque muitas vezes ele vem de uma realidade totalmente sofrida ou uma realidade a qual ele tinha muitas dificuldades. Então ele quer ter uma vida melhor e não só isso, né? Não só ele quer ter essa vida melhor, mas às vezes ele oferece essa vida melhor para outras pessoas que às vezes nem teriam ali a ver diretamente. Ele fala, não, vou fazer isso para minha tia, pelo meu tio, pela minha mãe, pelo meu irmão, por isso, por aquilo. Vai assumindo responsabilidades que talvez não fossem a dele e aí mistura também com o quê? Com situações do supermercado. No final ele fica perdido, né? É o problema da antecipação de sonhos na vida pessoal. Perfeito. Né? E por não saber quanto ganha, acha que está ganhando muito, que pode tirar. Porque convenhamos, Isaac, o mercado faturando R$1 milhão, eu sou muito simples para algumas coisas, sabe? Eu falo assim, cara, você tem noção do que é R$1 milhão em espécie? Às vezes a gente não tem, Isaac. Sabe por quê? Hoje o dinheiro é todo digital. Sim. É Pix, tudo na conta. Eu estou para dizer que muitos donos do supermercado nunca viu R$1 milhão em espécie. Principalmente os mercados agora da nova geração. Eu também. Tudo no banco, esse negócio de cartão de crédito e agora Pix. Mas, rapaz, é muito dinheiro. O que é 50 mil perto de R$1 milhão? Não é nada. É só 5%. Pois é, mas 5% é o lucro do mercado, da operação. E às vezes a operação não está tão bem gerida, está dando lucro de 4%. O empresário vai lá, só o padrão de vida dele está em 70 mil. Mas, rapaz, perto de R$1 milhão, se eu não puder tirar 70 mil, é o que muitos pensam. E vou dizer mais. Às vezes, ele nem sabe que está tirando 70 mil. Ele acha, e aqui é unânime que eu vou falar. A maioria achava, antes da gente implantar o financeiro deles, a maioria achava que gastava menos do que realmente gastava.
Eu não vi um empresário falar assim, rapaz, eu acho que eu tiro aqui uns 50 mil. Quando eu fui olhar, é 30. Não. Eu acho que eu tiro uns 15 mil. Rapaz, meu custo de vida, ixi, é baixo. Quando vai ver, dá 60, 70, 80. Já peguei empresário que dizia que gastava 20, quando eu fui ver, era 120. Nossa. Porque não tem Ou seja, não tem noção, é totalmente perdido, né? Isso vai fazendo com que eu... Olha, e para quem não é do setor supermercadista, que estiver ouvindo isso, talvez até colaboradores, né, funcionários do supermercado, vai falar, não, o que esse cara está falando aí é loucura. Não é. Dono de supermercado sabe do que eu estou falando. Porque ele tira um pouco dia primeiro, outro pouco no dia 2, dia 5 ele tira mais um pouquinho, dia 15 mais um pouquinho. Quando ele vai ver, meu irmão, foi uma paulada. E outra, ele tira um pouco hoje, a esposa dele tira outro pouco amanhã, aí o filho pega, precisa de mais um dinheiro no outro dia. O empresário mesmo, nem vou dizer o empresário, né? Vamos pegar aqui o Joãozinho, a Maria e o filho. O João tira um dinheiro num dia, mas ele está vendo só o que ele está tirando. E às vezes ele não tem noção nem do que ele tira, quanto mais do que a esposa tira, o filho tira. Às vezes, muitos supermercados, a grande maioria é família envolvida ali. Rapaz, quando a gente vai apurar, meu irmão, é 7, 8, 10% de lucro do supermercado que ele está tirando só para a vida pessoal. Aí vem a conta lá do sítio, da chácara, da fazenda, parcela do carro. Ele falou, não, mas até isso aí conta? Eu falei, sim, ué, isso é da empresa. A caminhonete é da onde? Ah, é minha. Então é sua. E o imposto dela é seu também, não é da empresa. O abastecimento que você coloca lá no posto, se não é da empresa, não, é seu também. E assim vai indo. Aí tem um salário da secretária do lar lá do México, ele manda receber lá na empresa, aí ele vai lançando, isso que é tudo pessoal. O cara, é até bom, a gente ajuda ele, de certa forma, até a gerir as próprias finanças pessoais dele. Olha só, e aí tem até essa oportunidade, né? Que é justamente ele aprender a gerir também as finanças pessoais, porque com toda certeza é algo muito comum, não só talvez nesse segmento, mas em tantos outros, que ele começa a misturar as contas da empresa, e quando a gente fala conta, não é só o que tem a pagar, mas é o que tem a tirar, muitas vezes, da empresa com a pessoa física. E ele não faz essa separação, ele fala, poxa, eu sou dono, é meu, então eu vou pegar daqui, passar para lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, só que no final das contas, quem paga o preço é o negócio, é a empresa, e é justamente o ganha-pão dele. Então ele fica nessa situação e acaba se perdendo. E por isso tem tanta dor de cabeça também. Exato. E aí o que acontece? Às vezes a operação está dando 5% de lucro, ele está tirando 8%. Não sabe o porquê, porque não tem ali o financeiro apurado, os dados consolidados de forma precisa, assertiva. E aí o que ele faz? Vai para o banco, vai pegar empréstimo, vai contratar consultoria para ver se o problema não está no açougue, se o problema não está no... Aí chama a consultoria de estoque e prevenção de perda. E tem até um ditado que eu gosto muito, né? Abrindo um parênteses aqui, que para quem só tem o martelo como ferramenta, todo problema ele acha que é prego. O que eu quero dizer com isso na prática? Você está com um problema de retirada do sócio que está um volume muito alto. Vou pegar esse exemplo. O mercado está dando 5% de lucro, o sócio está tirando 8%. Então, vende 1 milhão, a operação dele lá dá 50 mil de lucro. Ele deveria tirar uma parte, mas reinvestir outra para o negócio continuar crescendo. Mas ele está tirando 80 mil. Só que ao chamar alguém que entenda de financeiro para o supermercado, vai ser mostrado isso, vai ser evidenciado isso. Seja eu, seja a nossa equipe aqui, ou alguém, algum outro colega, consultor, tal, que entenda disso que a gente está falando aqui, Isaac, nesse podcast, vai mostrar para ele onde é que está o problema. Só que o problema é que no desespero, ele fica sabendo que um amigo do tio dele é um consultor de RH. Ah, rapaz, sabe o meu problema não é gente? Aí ele chama esse consultor de RH. E ele fala das dores dele, que não está vendo sobrar dinheiro. O que esse consultor de RH... Não vou dizer todos, que fique bem claro aqui. O que esse consultor vai dizer? Não, eu ajudo sua loja a aumentar a lucratividade através de uma boa gestão de pessoas. Todos os dias eu vejo negócios que estão com problema de gestão de recursos humanos e é por isso que a conta não fecha. Aí ele contrata aquela consultoria, quando vai ver, continua com o mesmo problema. Até resolve algum problema de gestão de gente ali, mas não o financeiro. Aí ele descobre de um outro cara que indicam para ele que é consultoria de gestão de estoque. Rapaz, vou conversar com esse cara. E aí esse cara vai falar, não, você não está ganhando dinheiro é justamente por isso, porque a perda, de acordo com a APAS, é de tantos por cento, você deve estar muito acima disso. Eu já até dei uma olhada aqui
E aí o seu problema é esse, eu ajudo sua loja, tenho ajudado milhares de lojas aí por todo o Brasil a lucrar mais com a boa gestão de perda. Tem contrato. Não vê sobrar dinheiro no caixa. Resumindo, ele está tirando para várias direções, menos para a correta. Ao fazer, porque o fechamento financeiro, ele não vai resolver o seu problema. Ele vai dizer qual é o seu problema. Ao descobrir, você mesmo resolve. Ou então você procura uma consultoria e vai ser cirúrgico, aonde é que você realmente precisa fazer. Então eu diria que, ao ter um fechamento financeiro, você vai ver. Cara, meu problema é estoque, meu problema é despesa fixa, é investimento, é despesa não operacional, é retirada do sócio. Qual que é de fato? Para qual direção, pelo menos, eu devo olhar? É para lá ou é para cá? Ou é aqui para o meio? Quando eu digo é para cá, rapaz, já te ajudei muito, hein? Você não precisa vir para cá, você não precisa vir para esse outro lado, é aqui, ó. E a gente vai afunilando para resolver o problema cada vez mais na direção correta. Então, é por isso que eu digo, para quem só tem o martelo como ferramenta, ele acha que todo problema é prego. Ele acha que aquilo que ele resolve todas as dores. Não. Eu digo, inclusive, para os empresários, e não me estendendo muito aqui, Isaac, eu digo, cara, a maioria dos seus problemas eu nem vou resolver. Só que a boa notícia é, eu vou dizer qual é o seu problema, e a maioria dos casos quem vai resolver é você mesmo. Porque o empresário, ele não é bobo, ele não está no segmento de graça. Ele só precisa que eu diga para onde é que ele tem que olhar. Ele vai lá e olha. E eu digo isso por quê? Porque a gente tem visto isso. Faça reunião, o empresário dá aquela coçadinha na cabeça e fala, rapaz, eu já imaginava, então é aqui mesmo, deixa comigo. Rapaz, daqui 3 meses o indicador está melhorando. E agora, para a gente finalizar, qual conselho final que você deixa para o dono do supermercado que acompanhou o nosso bate-papo até aqui, acompanhou o nosso podcast até aqui e está ali, seja passando por uma situação de dificuldade no supermercado ou querendo maximizar os resultados, qual conselho final que você deixa? Muito cuidado com as consultorias, inclusive algumas até voltadas para o segmento, que promete revolucionar a sua loja sem nem entender de fato qual é o seu problema. Você precisa primeiro saber qual é a sua dor, para depois você procurar o remédio. Está cheio de empresários buscando o remédio certo para a dor errada, porque ele nem sabe qual é a dor. Como saber isso? Descobrindo os seus indicadores, implantando os seus indicadores, para ver qual é o indicador que realmente vai indicar a sua dor. Aí sim você pode buscar o remédio. Fora isso, meu irmão, você vai viver comprando em farmácia o tempo todo e continuar com a dor. Quer resolver? Conta comigo. Boa, Eliabe, boa. Eliabe, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação, por todo o conteúdo compartilhado. Eu acho que, assim, tenho certeza que trouxe muito mais clareza para o dono do supermercado que acompanhou até aqui, de principalmente algumas decisões que talvez ele está pensando, eu vou fazer tal coisa. Opa, o cara que ouviu esse podcast aqui já pensou. Será que é isso mesmo, né? Será que é essa direção? Para encontrar um caminho melhor. E, inclusive, gente, a gente vai deixar um link aqui na descrição para que você possa entrar na fila de espera aqui para receber uma análise aqui da Conta Comigo, para avaliar a situação do seu supermercado, para ver se já está no momento de tomar algumas decisões nesse sentido e para que o seu supermercado também possa avançar. Novamente, Eliabe, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas explicações. Eu que agradeço muito, Isaac, pela parceria do Grupo DPG. Como é que é o papel que você está fazendo aqui? É host que você falou? Host, isso aí, apresentador. Cara, perguntas cirúrgicas. Muito obrigado, porque parece que você tem um mercado. E aí você está fazendo as perguntas ideais, assim como a Marta fez também no outro episódio, não sei qual que vai ao ar primeiro, mas são perguntas cirúrgicas, cara. Parabéns ao Grupo DPG por esse trabalho que a gente vem fazendo juntos aí também, e levando, né, através de todo esse projeto da DPG, junto aqui com a Conta Comigo, de levar cada vez mais conteúdo para donos de supermercado, porque a gente sabe que eles precisam. Sem dúvida. E o nosso propósito aqui é justamente levar essas informações valiosas, até porque tem muita gente trazendo informação aí que não tem ajudado em nada, né, Eliabe? Então, nosso ponto
é justamente ajudar o empresário a ter melhores decisões e ter principalmente mais consciência sobre aquilo que ele está fazendo. Se não for para ajudar, não atrapalha, que já está ajudando muito, né? Exatamente. E para você que acompanha até aqui, muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo aqui, deixar o like para ajudar esse conteúdo a ser entregue a mais pessoas. É a sua forma de pagamento aqui para a gente. E claro, se você conhece algum dono do supermercado, algum colega também dessa mesma área, compartilhe o link desse vídeo aqui, pelo amor de Deus, manda para ele para ajudar a levar. Pode salvar famílias um vídeo desse. Exato. Até porque a gente sabe quantas pessoas estão ali ligadas, estão se relacionando com o supermercado, gente. São muitas pessoas, são muitas famílias, e é seu papel nos ajudar nessa divulgação. É isso aí. Um abraço, Isaac. Muito obrigado mais uma vez. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.